Olá, tudo bem? Estamos aí para mais um vídeo. Uma sugestão vamos falar nesse vídeo sobre o ILS, Instrument Landing System. E foi uma sugestão do Rodrigo, um ex-aluno da Universidade Anhembi Morumbi, do terceiro semestre, que falou, olha, seria interessante falar sobre o ELS, essa questão de DA, DH, enfim, essa questão de quando visibilidade, quando RVR, qual é a diferença, enfim, nós vamos procurar então esclarecer aqui para você essas questões do ILS, tá certo? Bom, muito bem, então vamos lá. O ILS, nós falamos no vídeo passado, o ILS é um procedimento ILS, ele é um procedimento de precisão. Por que ele é um procedimento de precisão? Bom, no vídeo passado a gente falou, porque o ILS, ele tem uma guia lateral, ou seja, há uma orientação da aeronave na guia lateral. Então, nós temos a barra do localizador e a aeronave, então, ela é orientada pelo localizador, o que permite, então, essa guia lateral. Mas também tem o quê? Tem também a guia vertical, tá certo? Essa guia vertical, que é o glide slope, não é isso? Essa guia vertical também. Então, o ILS, ele tem guia lateral, ele tem guia vertical e, além do que, ele também atende os requisitos do documento 8168 da ICAO, porque eu vou descer para a DA ou DH e esses valores de mínimos aí são inferiores a 250 pés, o que determina que então o ILS é um procedimento de precisão, correto? Muito bem, então o ILS é um procedimento de precisão, conforme a gente disse. Muito bem, é muito importante, lá no nosso livro de regulamento de tráfego aéreo, Refreshment para piloto comercial IFR, a gente destrincha bem esse assunto e tal, dê uma olhada lá, que tem uma série de coisas. Mas o meu objetivo aqui é falar justamente sobre algumas questões aí, visibilidade, RVR, aquela questão de DA, DH, RA, remete aonde e tal, basicamente é isso. Bom, eu sempre procuro dizer o seguinte, que nós temos uma publicação, né, do DCEA que trata especificamente desse assunto. Qual é? É a ICA sem traço 16. Cuidado não confundir com MCA sem traço 16. Eu estou dizendo da ICA sem traço 16, ela trata especificamente desse assunto e é a publicação oficial que a gente segue aqui no Brasil para o ILS, tá certo? Bom, e lá traz todas as informações a respeito desse tipo de procedimento e tal. Mas o ILS, como você sabe, ele tem três categorias, podemos dizer. Categoria, o ILS CAT 1, CAT 2 e CAT 3. E o CAT 3 ainda é dividido em A, B e C, tá certo? Bom, por que tem isso? Na verdade, de uma maneira bastante rápida, o ILS CAT 1 seria o que mais comum, né, que nós temos, e aí o CAT 2 até CAT 3 seriam os procedimentos com bastante restrição de visibilidade, só aeroportos muito importantes. Os requisitos são bastante exigentes. Aliás, dizemos que quando um aeroporto está operando além de CAT 2, ele está, CAT 2 ou além, ele está numa situação chamada de Low Visibility Procedure, chamado ELVP, tá certo? Bom, então, é muito importante, então, que a gente esclareça algumas coisas. Uma das coisas muito interessantes que nós temos é em relação aos mínimos do ILS, tá certo? Então, a gente tem como mínimo do ILS, por exemplo, o ILS CAT 1, um mínimo de visibilidade, né, de 800 metros. Quer dizer, lógico que você vai ter procedimentos, você vai verificar que você encontra aí procedimentos como Congonhas, por exemplo, acima de 800 metros. Mas o mínimo que eu posso ter para um ILS CAT 1 é justamente 800 metros. Ou RVR 550 metros. Bom, na verdade você fala, mas é uma coisa ou outra. Não, depende. Uma coisa é a visibilidade requerida e outra coisa é o RVR. Você fala, mas como assim? Bom, primeira coisa,
O que é uma visibilidade RVR, né? Na verdade, RVR é Runway Visual Range, ou seja, traduzindo, é o alcance visual da pista. Quando a gente fala de RVR, nós estamos falando de uma medida de visibilidade tirada por um instrumento chamado visibilômetro, que tem lá na pista, tem na cabeceira, pode ter no ponto intermediário e pode estar no stop end, do outro lado da cabeceira, tá certo? Isso vai depender, você vê lá no livro que a gente explica bem essa coisa. Mas o fato é que o RVR é uma medida de visibilidade eletrônica e normalmente o visibilômetro só mede visibilidades que estão extremamente baixas, não é isso? E agora, quando a gente tem um dado de visibilidade, ou seja, quando é um mínimo requerido de visibilidade, aí esta visibilidade ela é estimada pelo controlador de voo, tá certo? Então aí ela é estimada pelo controlador de voo. E quem? Eles falam, mas o controlador de voo, mas como assim? Não é o METAR que determina a operação de ILS? Não, gente, não é isso. Lá na ICA sem traço 37, fala claramente que quem é responsável por estabelecer esses mínimos operacionais, né, é o controlador de voo da torre de controle. E veja, isso faz muito sentido, né? Porque afinal, o que interessa numa aproximação IFR é o setor que a aeronave se aproxima, é aquela visibilidade. Pouco importa, né, a visibilidade que eu tenho em geral. O mais importante seria essa visibilidade que eu tenho na aproximação final. Quem faz essa avaliação é a torre de controle, é o operador da torre de controle, notadamente aquele dirigente da torre de controle, tá certo? Você fala, mas bem, como é que esse cara, ele olha assim, tô vendo tanto. Não, veja, não é um estimado assim de qualquer maneira. Existe uma carta de visibilidade naquele aeródromo. Todo aeródromo que opera IFR tem lá uma carta de visibilidade que é homologada pelo DCEA. Entenda, essa carta de visibilidade vai ter pontos proeminentes, tanto diurno quanto noturno, que vão dar uma indicação para o controlador, né, para o operador daquela torre de controle, qual é a visibilidade que você tem ali, tá certo? Então isso é muito importante, porque você vai ter a distância horizontalmente e em muitos casos também você vai ter cota de prédios e montanhas e coisas do gênero, que vai dar uma bela referência. Isso é homologado pelo DSI, ok? Bom, mas feito isso então, percebeu a diferença entre visibilidade e RVR? Visibilidade é estimada pelo controlador de voo e o RVR é aquela medida eletrônica dada por um visibilômetro. E aí eu vou encontrar, né, tanto visibilidade quanto RVR, mas isso para o ILS CAT 1. Não é? Tem uma tabela, né? Vou colocar na tela aqui uma tabela que nós fizemos no nosso livro, usando justamente os dados da ICA sem traço 16, então vai ser colocado aí na tela e você pode observar aí o seguinte, que nessa tela nós temos então o CAT 1. O CAT 1, você observa então que ele pode ter um mínimo de visibilidade de 800 metros, então terá procedimentos, é lógico, pode ter até visibilidade exigida para um determinado procedimento maior, mas o mínimo que pode chegar até 800 metros. Se for RVR, até 550 metros. E você observa aí, então, que nós temos um mínimo de DH de 200 pés. Você falou, ô Soares, espera aí, tem um problema aí, espera aí, o procedimento ILS CAT 1, a aeronave desce para DA. Você tem razão, isso é verdade. Mas veja, quando nós estamos falando em mínimo, eu não posso falar de DA. Você sabe o que é DA? Altitude de decisão. Altitude de decisão considera a altitude da cabeceira mais esses 200 pés. E é lógico, quando nós estamos falando em mínimo, eu evidentemente não poderia falar de DA, de altitude de decisão, porque aí eu precisaria saber qual é a altitude da cabeceira, correto? Por isso que tem aí DH 200 pés. Então, a menor altura em relação à cabeceira que eu posso ter de DH para o CAT 1 é 200 pés. Bom, vamos imaginar, né? Se eu tiver uma cabeceira aqui, vamos dar um exemplo, de 5.000 pés. Vamos dizer que tem uma cabeceira que tem uma altitude de 5.000 pés. A DA vai ser 5.200 pés.
correto? Mas eu não posso escrever isso quando a gente fala em mínimos. Quando a gente fala em mínimos, então tem que falar em DH. Tá claro? Então, é óbvio que no ILS CAT 1 você encontrará a DA, mas daquele aeródromo expressivo para aquela cabeceira, tá certo? Cuidado não se confundir com isso aí é um negócio uma coisa muito importante, né? Vamos falar agora de procedimentos Low Visibility Procedures, né? Onde aí eu tenho a visibilidade bastante restrita, então nós estamos falando aí agora de CAT 2. Imagine um aeródromo, tem poucos aeródromos, né, que opera CAT 2 e CAT 3, então mais difícil ainda, né? Mas, por exemplo, CAT 2, né? O CAT 2, olha aí na tabela, acho que você está vendo aí na tabela. Pois então, no CAT 2, o RVR, veja, não tem mais visibilidade. Agora é só RVR. E qual o menor RVR que eu tenho para CAT 2? Pois é, 300 metros, tá certo? E aí, no CAT 2, nós vamos descer para uma chamada altura de decisão. Então, no CAT 2, você tem lá a informação de mínimos lá, que tem lá um RA. O que é o RA? É o rádio altímetro. Então, uma aeronave que eventualmente precise arremeter por algum motivo e tal, qual é a menor altitude? Essa altitude ou essa altura em RA, né, que na verdade é DH, que é a altura de decisão. Então, é uma altura de decisão que eu vou ter, que vai variar, esse mínimo pode variar de 200 pés, lembra que esse era o mínimo para CAT 1, então, que vai entre 200 pés de altura de decisão, indo até 100 pés. Então o CAT 2 vai variar dentro disso aí. Mas o mais importante é que nós temos então DH, que é a altura de decisão, tá certo? E aí aparece lá na carta a informaçãozinha de RA, né, que é rádio altímetro, que aliás é um requisito para o CAT 2. E nós temos então o CAT 3. Como eu disse, o CAT 3 tem A, B e C. Vamos lá, olha aí na tabela, você está olhando na tabela, muito bem. Então, CAT 3A, olha qual é o requisito, então, de RVR para o CAT 3A, 170. Eu queria falar uma coisa importante sobre o CAT 2. Certamente você deve ter encontrado em algum lugar aí escrito, em vez de 300 metros para o CAT 2, 350 metros. Sabe por que isso? Porque até algum tempo, né, nós tínhamos lá no anexo 6 da ICAO que o requerido, isso foi em 2001, que era de 350 metros. Mas se você for ver no anexo 2, após 2010, isso já foi corrigido para 300 metros, tá certo? Então só para ver, para esclarecer essa questão, porque alguns perguntam e falam sobre essa informação aí, tá certo? Então, no CAT 2, eu lembrei agora, precisava citar isso aí. Mas de qualquer forma, gente, lá na ICA, sem traço 16 do DCEA, está corretíssimo 300 metros, tá ok? Por isso na nossa tabela está 300 metros, ponto final. Bom, no CAT 3A, então, voltando, o RVR que é exigido é de 175 metros. Veja que é uma visibilidade muito restrita, né? Bastante restrita mesmo. Então, 175 metros. E aí você vai ter uma variação de DH, né, que é a altura de decisão, que vai de 100 pés até nenhuma exigência. Veja, no CAT 3 há a possibilidade de você vir e pousar, quer dizer, sem ter essa chamada decisão. Quer dizer, a decisão não tem, quer dizer, é já no solo mesmo. Ok? Tanto é que no CAT 3A, né, ou no mesmo CAT 2, você usa o chamado autoland, quer dizer, a aeronave vem e pousa sozinha. Na verdade, não é nem o piloto, né? A aeronave vem e pousa lá. Por quê? Porque não tem uma altura de decisão. Pode ser zero, ou seja, sem altura de decisão. Ela vem em pouso. Lógico que no CAT 3A isso pode variar de 100 pés, né, indo até nenhuma DH. Né? E no CAT 3 Bravo? Bom, no CAT 3 Bravo nós temos um RVR que poderá variar de 175 metros, que era o mínimo para o CAT 3A, né? E no Bravo vai de 175 metros, como você está vendo na tabela, até 50 metros. Veja que 50 metros, gente, poxa, na verdade, muitas vezes é menor que o próprio comprimento da aeronave, né? Então, e qual o DH? O DH vai variar de 50 pés,
ou nenhum DH. E por último nós temos o CAT 3 Charlie, né? Que veja, é aquele negócio meio do Nirvana, né? 0, 0, ou seja, eu estou pousando dentro do leite, né? Quer dizer, não vi nada, pousei não sei aonde, né? Tanto é que nesses casos de operação CAT 3, de maneira geral, mesmo o CAT 3 Alfa ou Bravo, a aeronave, as condições são tão restritas que o piloto não consegue sequer taxiar, só para você ter uma ideia. Então, nesses casos, normalmente se exige que venha um follow-me ou, enfim, a aeronave tenha um outro sistema de orientação para se deslocar, veja, no solo, né? Ok, espero ter esclarecido você então a respeito desses detalhes do ILS. Se você gostou do vídeo, curte aí, faça um comentário e se quiser pode assinar o nosso canal no YouTube, será informado de novos vídeos, tá ok? Grande abraço, até lá, até a próxima.